a todos e a todas. Boa tarde a todos e a todas que estão participando aqui dessa live, né, desse debate por meio da internet. A ideia, né, do debate de hoje é um debate organizado pelo Núcleo de Estudos de Políticas Públicas em Direitos Humanos e a gente tratar do tema degradação do trabalho e o Estado no Brasil. Eu me chamo Ana Cláudia, sou professora do NEPDH, né, do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas em Direitos Humanos, também do PPDH, do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas em Direitos Humanos. E a gente está aqui hoje com a presença, a participação como debatedores do professor Ricardo Rezende, que é também professor do NEPDH e do PPDH, e coordenador do Grupo de Pesquisa Trabalho Escravo Contemporâneo, GPTEC, que tem uma longa trajetória de pesquisa no tema do trabalho, em especial do trabalho escravo contemporâneo. E o Henrique Rabelo também é professor do NEPDH e professor do IRIP, né, do Instituto de Relações Internacionais e Defesa, também pesquisador do Grupo de Estudos de Direitos Humanos e Justiça, né, da UFRJ. Então, nós estamos aqui para pensar, né, juntos, debater esse tema num contexto, numa conjuntura da pandemia da Covid-19, que nos mobiliza, que nos a fazer debates sobre o tema, está discutindo isso dessa forma, que é a forma possível, né? Já que a orientação é que todos fiquemos em casa, todos e todas, né, estejamos em casa e trabalhando dessa forma, da forma possível, para refletir também, pensar e apresentar um pouco das pesquisas que vêm sendo realizadas pela universidade, a partir dos projetos nas universidades públicas brasileiras, no nosso caso, a partir da UFRJ. Então, eu queria já passar, né, a palavra, a ideia é a gente pensar, né? A gente sabe que a degradação do trabalho ou a precarização do trabalho não é uma novidade no Brasil, né? Os pesquisadores, né, que se debruçam sobre esse tema, né, como os que estão aqui agora para debater com a gente, já apresentam essa degradação, essa precarização, refletem sobre ela, né, há um longo tempo, mas a gente tem um período, a gente está vivendo um período em que tem se justificado uma série de medidas, né? Então, do outro lado, pensar essas medidas do Estado, essas respostas do governo que vem precarizar ainda mais essas condições de trabalho, a situação do trabalhador e da trabalhadora brasileiros. Então, a gente está recentemente com o debate do projeto de lei complementar, né, que uma contrapartida para o auxílio dos municípios e estados é o congelamento dos salários dos servidores, né, públicos, somos trabalhadores também, estamos sendo, né, alvo aí de uma certa negociação, né, que em prol justificando esse auxílio, retira ainda mais direitos, né, dos trabalhadores, retira essa possibilidade de reajustes, né, que não é nem aumento, porque já é uma defasagem. Então, a gente tem uma situação para a gente refletir, pensar, né, e como que essa situação, essa conjuntura impacta ainda mais a vida das trabalhadoras e dos trabalhadores no nosso país. Então, eu queria passar a palavra para o professor doutor Ricardo Rezende Figueira, né, que eu já apresentei, e depois para o Henrique Rabelo, para que façam seus comentários, suas considerações sobre o tema, né, apresentem um pouco das suas reflexões, das suas pesquisas desse âmbito, né, compartilhar. E quem tiver perguntas, comentários, pode fazer na barra de ferramentas aí do Facebook, né, de comentários, e a gente vai tentar sistematizar para que eles possam também falar um pouco sobre responder, né, na medida do possível, se tiver de dúvida, se tiver de pergunta, comentar, né, também fazer comentários sobre os comentários.
Boa tarde, professora Ana Cláudia. Boa tarde, professor Henrique Rabelo. É um prazer estar aqui com vocês. Pena que o tema não é tão agradável, né? O tema é, de fato, o desfazimento de legislações que são protetoras dos trabalhadores, né? São conquistas duras, que foi difícil chegar às conquistas que se conseguiu, mas agora a gente está num momento, né, já tem alguns anos, desde o impeachment da Dilma, em que a legislação trabalhista está sendo rasgada, está sendo desfeita, e com isso há uma forte violação dos direitos humanos, né? Evidentemente, os conceitos jurídicos eles não são neutros, né? Tem atrás deles visões de mundo, tem opções, né? São produções sociais. E é simbolicamente importante perceber que o Ministério do Trabalho e Emprego foi desfeito, né, nesse novo governo. E houve uma dispersão do antigo ministério, e a área de fiscalização do trabalho ficou submetida justamente ao Ministério da Economia, que é muito sintomático. E que significa o quê? Significa que o trabalho se submete à economia e não o contrário. Quer dizer, não é a economia que está voltado para o trabalho, é serviço do trabalho, é serviço do trabalhador, né? Mas é o trabalhador, o trabalho que está a serviço da economia. Então, o lugar da pessoa foi substituído pelo lugar do dinheiro, dos projetos econômicos deste governo. E o tema nosso fala da degradação do trabalho e Estado no Brasil. É muito interessante porque o artigo 149 do Código Penal brasileiro, que é um artigo que vem dos anos 40, do século passado, né, do século XX, e ele foi tratado, ele foi trabalhado, e em 2003 houve uma aprovação de uma mudança do artigo 149, porque o artigo 149 ele era muito pouco claro, ele era extremamente aberto, dizia que o trabalho análogo de escravo era crime, mas não dizia o que era análogo nem o que era escravo. Mas em 2003 foi aprovado uma nova redação para esse artigo 149. O artigo 149 do Código Penal brasileiro, ele começou, então, a ter uma clareza que possibilitou e ampliou as possibilidades de combater o crime. Então, o Grupo Especial de Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho e Emprego, os auditores fiscais, os procuradores do trabalho, os procuradores federais, eles começaram a ter instrumentos melhores para enfrentar o problema. E qual é a nova definição do artigo 149? O que o artigo 149 hoje fala? O artigo que fala sobre o trabalho análogo a de escravo. Diz o artigo 149 que a escravidão se dá pelo trabalho forçado, mas não só pelo trabalho forçado. A escravidão se dá também na degradância. Se o trabalhador ele é degradado no trabalho, se o trabalho é degradante, isso é considerado trabalho escravo. Se o trabalho é exaustivo significa submeter o trabalhador a uma condição de trabalho que pode comprometer, inclusive, a própria saúde dele. Isso é considerado um trabalho análogo a de escravo. Foram conquistas preciosas. O Brasil ficou na ponta da lança daquilo que havia mais avançado na legislação internacional. E o Brasil recebeu elogios da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, elogiou o Brasil, porque, junto com isso, com a mudança do artigo 159, nós tivemos outras mudanças. Então, a degradância no trabalho foi considerado algo gravíssimo, né? Um trabalhador não pode ser tratado como objeto, como coisa, ele não pode ser coisificado. A dignidade humana ofendida através da degradância passou a ser inaceitável.
na legislação brasileira, na legislação nacional. Na legislação internacional, nos acordos internacionais, seja na Convenção Europeia de Direitos Humanos, seja na Convenção Interamericana de Direitos Humanos, o trabalho escravo é algo considerado gravíssimo, inaceitável. É considerado tão grave que poderia ser compreendido como jus cogens, né? O nosso advogado aqui, né, o Henrique, ele pode ajudar mais ainda nessa discussão. Mas é uma norma imperativa do direito internacional, né? Isso é uma norma que se sobrepõe a outras normas. Isso significa que o trabalho escravo ele não é justificável em hipótese alguma. Nada justifica a escravização de uma pessoa, como também, Bob lembra, utilizando como fundamento da sua discussão a Convenção Europeia de Direitos Humanos, também a tortura. Sob nenhum pretexto uma pessoa pode ser torturada e sob nenhum pretexto uma pessoa pode ser reduzida à condição de escravização. Então, a escravidão é algo inaceitável e nós deveríamos estar atentos a isso. O Brasil foi em 2016 condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em função da escravidão que se deu na Fazenda Brasil Verde, lá em Sapucaia, no sul do Pará. E por que isso? Porque foi considerado algo inaceitável, algo gravíssimo, né? E na sentença se acentua a gravidade do crime ao escrever que possui um caráter essencial. Quer dizer, escravizar alguém é algo que mexe na essência dos direitos humanos. E ampliou algo previsto na Convenção Europeia que não admite, sob qualquer pretexto, possa ser derrogado o que está previsto nos artigos 2, que proíbe a tortura, e no 3, o trabalho escravo. Então, agora, no caso da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, há outros aspectos que vão além destes dois da Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Então, nós temos uma história que se repete, né, ao longo dos anos. A escravidão formalmente abolida, legalmente abolida em 1888, no Brasil, a reboque, atrasado, atrás da grande maioria dos países do mundo, né? No mundo ocidental, praticamente o último país a reconhecer que a escravidão era algo inaceitável. No entanto, a abolição legal da escravidão não significou necessariamente que o crime tenha desaparecido, porque a escravidão ilegal persistiu e persiste. Né? Não persiste só no Brasil, isso é dramático, não persiste só em países em desenvolvimento. E a escravidão está presente em países centrais, países periféricos, semiperiféricos, está em toda parte. É um fenômeno internacional a escravização de pessoas. E por que isso? Por que isso? Porque nós temos um volume enorme, extraordinário de pessoas em condições de vida muito delicadas. Pessoas que estão desempregadas, pessoas que não têm recursos econômicos, né, pessoas que vivem à margem das possibilidades de uma vida digna. E essas pessoas são tão vulneráveis, uma vulnerabilidade econômica tão intensa, que elas são facilmente aliciadas para trabalhos que a legislação brasileira e a internacional considera inaceitáveis. Esses trabalhos são inaceitáveis. Mas essas pessoas não têm opções, elas não vão para esse tipo de trabalho por livre e espontânea vontade, elas não têm vocação para ser escravos. Ninguém tem vocação para ser escravo. Ninguém tem essa vocação. São as condições socioeconômicas que levam essas pessoas. E entre essas pessoas, se a gente pegar o caso brasileiro, nós vamos encontrar entre os mais vulneráveis, por exemplo, os negros, as mulheres, que são vítimas mais fáceis do aliciamento
e do crime, né? Mas nem as mulheres, nem os negros querem ser escravos. Ninguém quer ser escravo, ninguém quer ser submetido a condições degradantes. É a ausência de alternativa, a ausência de fiscalização, a ausência de medidas públicas que impeçam, né? Então, esse é um grande desafio que nós nos defrontamos, né? E esse desafio teve um caminho positivo, principalmente a partir de 1995, porque até 1995 o governo brasileiro reconhecia com muita dificuldade que havia o crime, né? É verdade que, por exemplo, em 1991 ou 92, o embaixador do Brasil na ONU, em Genebra, na época era o Celso Amorim, diante de uma denúncia da Comissão Pastoral da Terra que dizia há trabalho escravo no Brasil, né? Há trabalho forçado no Brasil, pessoas são forçadas a trabalhar, né? E podem ser, inclusive, assassinadas se fogem, se tentam escapar. O Celso Amorim, em nome do governo brasileiro, reconheceu que havia o problema. Ele disse, há o problema, há o crime. Ele reconheceu. Mas as primeiras medidas vão serem tomadas em 1995, quando é constituído o Grupo Especial de Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho e Emprego. Aí um grupo fantástico de pessoas corajosas, de auditores fiscais extremamente comprometidos, se organizou, e houve uma portaria interministerial que facilitou, então eles se organizaram, né? A doutora Ruth Vilela coordenava, tinha o Marcelo, tinha diversos auditores fantásticos, a Valdereza, a Cláudia, tinha o Alexandre, tinha um grupo, e Marcelo, né, Marcelo Campos, tinha um grupo de auditores que começaram a entrar nas propriedades, libertar trabalhadores. Então, o resgate, né, começou a funcionar e funcionar bem. Então, foi o primeiro momento, provavelmente, na história brasileira, que a legislação trabalhista chegou ao campo. Primeira vez. Primeira vez que o empregador percebeu que ele tinha que cumprir alguma regra. A legislação trabalhista do campo não era obedecida. Mesmo que a ditadura tenha começado a implantar a legislação trabalhista para o campo, no direito do mundo do trabalho, né, foi implantado na época do Castelo Branco, mas o direito não chegou ao campo. O trabalhador não conhecia o direito. Então, com o Grupo Especial de Fiscalização Móvel, que tinha autonomia frente naquela época, chamada Delegacias Regionais de Trabalho, então eles iam sem avisar, o elemento surpresa era fundamental, eles entravam nas fazendas, libertavam as pessoas. Isso foi muito importante. E depois entrou o Ministério do Trabalho e Emprego nas operações, os procuradores começaram a participar. E com a presença dos procuradores, né, foi introduzido uma novidade, porque a fiscalização não resolvia o problema. Fiscalizava, libertava o trabalhador, se as autoridades retornassem 6 meses depois, o crime voltava a acontecer, o crime se repetia. Então, essa não era a solução. Por que não era a solução? Porque a punição econômica era muito pequena. E na área penal, muito pouca coisa. Então, os procuradores de trabalho começaram a agir com ações por dano moral coletivo, seja através de ações judiciais, seja através de termos de ajuste de conduta, reconhecendo que aquele crime cometido de utilização de mão de obra escrava era um crime que ofendia não apenas aquele trabalhador, que era reduzido àquela situação, não era apenas aquele grupo de trabalhadores, mas ofendia o país inteiro. O país inteiro estava sendo humilhado pela ação desses escravocratas. E eles tinham que pagar o país, eles tinham que indenizar o país por aquele dano moral cometido. E depois também começou também a ser utilizado o dano moral individual, porque aquele trabalhador também ele estava sendo prejudicado. Então ele devia ser recompensado, né, por aquele crime, no nível individual e no nível coletivo à sociedade brasileira. Então, os auditores fiscais e os procuradores de trabalho tiveram ação
extraordinária, ação impressionante. O Camargo, por exemplo, procurador do trabalho, foi extremamente importante nesse momento. Mas isso ainda era pouco, isso não estava resolvendo o problema. Então, outras medidas deviam ser tomadas. Então, uma outra medida foi a elaboração de um cadastro com as empresas envolvidas com crime. Então, em 6 meses, o Ministério do Trabalho começou a publicar a relação das unidades de produção envolvidas no crime. Isso era muito importante por diversas razões. Uma razão porque expunha o fato publicamente. Então, aquela empresa, aquele grupo empresarial, aqueles proprietários, eles tinham expressos numa página do Ministério do Trabalho e Emprego o seu nome, dizendo que eles estavam envolvidos com trabalho escravo. E isso tinha consequências. Uma consequência possível era um boicote. As pessoas, ao perceberem que aquela unidade de produção estava envolvida com trabalho escravo, podiam parar de comprar. Os bancos foram orientados a não liberarem recursos. Começou a ter também decisões que proibiam a União e alguns estados de estabelecerem relações comerciais com empresas envolvidas com trabalho escravo. Então, começou a fechar o cerco e o Brasil começou a se tornar um exemplo em política pública de enfrentamento de um crime gravíssimo, né, que degradava a vida das pessoas e, por degradar a vida dessas pessoas, era considerado um trabalho análogo de escravo, conforme prevê o artigo 149 do Código Penal brasileiro. Então, isso foi um momento muito interessante, muito importante, mas o crime persistiu. A gente conhecia o crime na área rural. Aos poucos, nós conhecemos também o crime na área urbana. E eu me lembro, por exemplo, de um trabalho que o professor Henrique fez sobre o crime na área urbana, né, porque não era muito conhecido. Né? Se o Henrique pudesse falar um pouco, né, o que você acha, Ana Cláudia? Talvez o Henrique também, né, ajudar a gente a pensar. Desculpa, eu tinha botado no mudo o microfone. Acho ótimo. Eu acho que essa introdução que o professor Ricardo fez, aí já faço minha saudação aqui à professora Ana, ao professor Ricardo, né, ao professor Vantuil, à professora Maria Celeste, que coordena o grupo de estudos Direitos Humanos e Justiça, o qual eu tenho a honra de integrar também, o GPTEC, eu tenho a honra de integrar também o GPTEC. Eu acho que depois dessa análise do professor Ricardo, né, ou seja, de pensar que a degradação do trabalho no Brasil, ela já tem um histórico, né, de lutas e conquistas e construção de políticas públicas nesse sentido, né, eu acho que a gente pode trabalhar com outras categorias agora para pensar esse processo de degradação a partir dessa proposta do professor Ricardo. Quer dizer, na última reunião científica do GPTEC, né, eu apresentei um trabalho que tentava analisar como essa degradação do trabalho no ambiente urbano, né, se refletia no que diz respeito às pessoas travestis e transexuais. Né? Em que sentido? Ou seja, se a gente está discutindo trabalho escravo contemporâneo, né, na perspectiva do aliciamento, da falta de possibilidades da pessoa que se encontra em situação de escravização, né, quando a gente pensa a situação das pessoas travestis e transexuais, né, evidentemente, o que se coloca em pauta também nessa discussão é a divisão social, a divisão racial e a divisão sexual do trabalho. Né? Então, a partir de algumas denúncias que foram feitas, né, por algumas travestis e transexuais que conseguiram escapar de uma residência em Ribeirão Preto, em São Paulo, isso há mais ou menos 2 anos atrás, né, o Ministério Público do Trabalho teve conhecimento de uma grande rede de aliciamento de pessoas travestis e transexuais que se coordenava no sudeste do país em direção ao norte e nordeste do país. Né? Ou seja, essas pessoas, né, depois como foi verificado, né, pelo próprio Ministério Público do Trabalho, essas pessoas elas eram aliciadas em troca de trabalho no sudeste e teriam prometidas realizações de cirurgias plásticas, né, de procedimentos estéticos que colocariam aquelas pessoas, né, em conformidade com a sua identidade de gênero almejada.
né, essas pessoas travestis e transexuais. O que se verificou depois ali pelo Ministério Público do Trabalho, pelas agentes e pelos agentes de fiscalização, é que esses procedimentos estéticos, né, e esses procedimentos cirúrgicos, né, eles eram realizados sem nenhuma conformidade técnica, sem nenhum processo de higiene e sem nenhum respeito à individualidade dessas pessoas que se encontravam em situação de escravização. Além dessas pessoas serem submetidas, né, a jornadas exaustivas de trabalho, né, se encontrarem alojadas em condições degradantes, né, serem submetidas também a um tribunal, né, que era composto, em sua maioria, pelas aliciadoras e aliciadores, que muitas vezes culminava com pena de morte, que culminava com pagamento, né, ou estabelecimento de dívidas impagáveis por essas mulheres travestis e transexuais, o que aponta aí efetivamente essa divisão que a gente poderia chamar praticamente de uma divisão transexual do trabalho, né, uma divisão que ela diz respeito também a outros recortes que não apenas aqueles tradicionais relacionados à raça e relacionados a classes sociais, né? A gente entra numa outra categoria que é o recorte da questão LGBTI+, ou relacionada à orientação sexual e identidade de gênero, né? E é importante pensar essas questões agora, porque que essas questões hoje, elas também, né, elas são importantes na pauta da degradação do trabalho, sobretudo aqui no Brasil, né? Porque a perspectiva da divisão social, da divisão sexual, da divisão racial do trabalho, da divisão que leva em consideração os aspectos da diversidade sexual e de gênero, ele estrutura efetivamente essa degradação do trabalho no Brasil. O que nós vemos agora, por exemplo, nesse contexto de uberização do trabalho? A uberização do trabalho, ela não surge com a pandemia. Ela já é uma realidade, né, pontual no próprio estabelecimento das relações de trabalho, sobretudo a partir do golpe de 2016, né, se ampliou com a reforma trabalhista e a reforma previdenciária, né? Ou seja, esse trabalho, essas tecnologias de plataforma, como bem denomina o professor Ricardo Antunes, elas estão espalhadas pelo país inteiro, elas estão evidentes pelo país inteiro nesse momento, mas já era uma preocupação de quem trabalha com precarização do trabalho já há muito tempo, né? Então, por exemplo, para quem está confinado ou confinado em casa, né, sobretudo aquelas pessoas que se encaixam naquelas categorias de grupo de risco, né, a forma de ter acesso a alimento, higiene e medicamentos é por meio de entregadoras e entregadores, né? E esses entregadores, em geral, essas entregadoras são pessoas negras, são pessoas que têm estão numa classe social, né, em desvantagem, né? Ou seja, são pessoas que estão expostas aos riscos aí e que estão nessa chave de degradação do trabalho, né? Ou seja, existe uma ampliação dessa uberização do trabalho. Ontem, por exemplo, foi publicada uma notícia que foi divulgada nos grandes meios de comunicação que o aplicativo Uber, né, demitiu mais ou menos em torno de 4.000 pessoas, né? Ou seja, 4.000 pessoas que eram empregadas da Uber, que faziam parte do recrutamento, manutenção dos aplicativos no mundo inteiro, foram demitidas, né? E as ações que são negociadas de forma pública nas bolsas de valores diminuíram e essa desvalorização da Uber, ela se amplia pelo menos no médio prazo, né? Ou seja, existe já uma desvalorização da Uber. Por outro lado, porque a Uber, evidentemente, a Uber é o aplicativo que integra, né, pessoas que vão transportar umas às outras, né? Agora, por outro lado, o que se observa é uma precarização constante daqueles aplicativos que fazem entregas, por exemplo, como o Rappi, né? Ou seja, a gente assistiu nos últimos meses, nas últimas semanas, brigas judiciais pelo reconhecimento de vínculo trabalhista entre as pessoas que integram o aplicativo Rappi, que fazem entregas, e o próprio aplicativo, a necessidade do aplicativo de distribuir álcool em gel, e de distribuir máscaras, ou seja, a Justiça do Trabalho, de forma remota, online, protagonizou essas discussões nos últimos meses e nas últimas semanas, o que aponta, evidentemente, para essa degradação do trabalho em larga escala, né? Essa perspectiva em larga escala, ela é evidenciada também, como eu apontava no meu artigo, né, no que diz respeito às pessoas LGBTI+. Essas pessoas estão sofrendo agora, por exemplo, ou seja, pessoas travestis e transexuais, que muitas vezes, né, essas pessoas que eu citei no meu artigo, que
eram submetidas a condições análogas à de escravidão, porque não tinham possibilidade de trabalho, né, essas pessoas estão sofrendo hoje. Né? Por quê? Porque essas pessoas estão sendo despejadas das casas onde vivem, dos hotéis onde vivem, essas pessoas não têm trabalho, porque se a degradação também se expressava pela falta de possibilidade de emprego, né, algumas, por falta de opção, né, escolhiam a prostituição não como efetivamente uma possibilidade, né, mas como a única efetivamente chave para a entrada no mundo do trabalho. Isso foi até objeto de discussão no Vaticano pelo Papa Francisco, ou seja, o acolhimento de mulheres travestis e transexuais que estavam sem emprego. Ou seja, fica evidente, né, a partir dessa pandemia no mundo inteiro, mas em particular no Brasil, essa divisão social, sexual e racial do trabalho que se expressa, né, na falta de empregabilidade de algumas pessoas, no aumento dessa degradação, né, e na necessidade, evidentemente, do desenvolvimento de políticas públicas por parte do Estado. Então, o nosso tema hoje de discussão também é quase que uma provocação para que nós, né, que trabalhamos com políticas públicas de direitos humanos, pensemos essas políticas públicas de direitos humanos como uma necessidade, né, de atuação do Estado, porque já está evidente que a ideia de autorregulação do Estado, ela não funciona nessas condições que se colocam. Né? A ideia do mercado autorregulado, né, ela é uma ideia quase fantasiosa no momento que nós vivemos, porque o Estado vem sendo chamado em tempo inteiro para desenvolver políticas públicas, ou seja, desenvolver políticas públicas no sistema de saúde, desenvolver políticas públicas para o aumento de insumos e capacitação do corpo técnico, provisão de alimentos, ou seja, organização do mercado para provisão de alimentos, né, e o desenvolvimento de políticas públicas relacionadas ao meio ambiente. Então, outro ponto que eu trago para a gente discutir, pensando na degradação do trabalho, nós não podemos pensar essa pandemia, né, no contexto do papel do Estado e da degradação do trabalho, como sendo algo conjuntural. Ou seja, essa pandemia ela está relacionada a elementos que se estabelecem a partir da estrutura, como o capitalismo se desenvolve no Brasil, como o modo de produção do trabalho e o modo de produção de mercadorias, industrialização se desenvolve, né, e que é preciso, portanto, repensar esse modelo. Uma das teorias para o surgimento dessa pandemia na China é que, a partir da invasão de determinadas zonas de florestas que eram ocupadas por morcegos, pela necessidade da produção de gado, né, a partir da invasão dessas áreas, que eram áreas protegidas, né, isso causou não somente um desequilíbrio, né, entre o gado, mas entre a própria relação dos morcegos com o meio ambiente. Né? Ou seja, o coronavírus, efetivamente, é uma doença que está relacionada aos morcegos. Né? Então, esse contato, uma das teorias é que esse contato dos morcegos com gado, com seres humanos, em áreas de degradação ambiental, pode ter ocasionado o surgimento dessa doença, né? Assim como, por exemplo, o surgimento das gripes como H1N1, gripe espanhola, já no início do século XX, 1914 e 18, que causou milhares de mortos, mas que é um vírus, né? É um vírus da gripe que está relacionado à criação de aves. Então, é preciso que a gente pense também como essas relações de trabalho, essas relações de emprego, né, como o capital se organiza, mas, sobretudo, como o capital financeiro se organiza. Então, um dos pontos que se coloca agora, né, e aí a gente tem um choque de forças, né, entre a sociedade, o governo, a academia, né, é justamente pensar quais são os tipos de políticas públicas que podem ser desenvolvidas. Né? Então, nós temos aí, por exemplo, a aprovação de um auxílio emergencial de R$600, que vai durar mais ou menos 3 meses, mas existe uma outra discussão subjacente, que alguns países, como Noruega, como Suécia, já encamparam, que é o estabelecimento de uma renda básica de cidadania, né? Ou seja, de uma renda mínima que venha a ser desenvolvida pelo Estado para garantir a sustentabilidade da população. Né? E, mais uma vez, discutir também de que forma o país vai se inserir, né, nos processos de globalização, ou seja, discutir efetivamente o papel do Estado. E o que se coloca aí no sentido de discutir a degradação do trabalho, de pensar novas possibilidades, né, de pensar novos horizontes no que diz respeito ao desenvolvimento de políticas públicas em direitos humanos
para as trabalhadoras e para os trabalhadores, né? É pensar o papel, o diálogo do Estado com as organizações internacionais, né? Então, com a professora Celeste, eu discuti recentemente um artigo que foi escrito pelo professor Ricardo Antunes, pelo professor Clemente Garça e pelo professor José Dari Klein, que está no site do Instituto Humanitas Unicinos, né, em que eles pensavam a conjuntura, né, no que diz respeito ao trabalho no Brasil, novas possibilidades. Eu tenho justamente pensado novas possibilidades para pensar políticas públicas em direitos humanos para trabalhadoras e trabalhadoras, pelo papel que a gente desenvolve com as organizações internacionais, ou seja, tanto a Organização Mundial de Saúde como a Organização Internacional do Trabalho têm apresentado preocupações constantes no que diz respeito a esse processo de precarização do trabalho em alguns países. O que se verifica? Se verifica, evidentemente, que a pandemia, né, ao pensar a necessidade de isolamento social, por outro lado, algumas outras profissões ficam mais evidentes, né? Algumas profissões que não são regulamentadas, né? Ou seja, que a necessidade de regulamentação já foi palco de disputas judiciais, como é o caso dos entregadores e das entregadoras, e é preciso, portanto, pensar o papel das organizações internacionais, como apontou o próprio professor Ricardo, no que diz respeito à efetivação de direitos humanos. Então, se o caso da Fazenda Brasil Verde, né, que é um caso que levou o Estado brasileiro à condenação e à necessidade de indenização, né, dessas trabalhadoras e trabalhadores, da necessidade de pensar políticas públicas, né, se esse é um caso que obriga não somente o Brasil, mas obriga todos aqueles países que integram o sistema interamericano de direitos humanos, é preciso, então, pensar em alternativas para a produção de políticas públicas dentro dos próprios estados, a partir do diálogo com as organizações internacionais, né? O contexto que a gente vive não é um contexto favorável, ou seja, nós temos MP 927, MP 936, são medidas provisórias editadas pelo presidente da República, que dizem respeito a trabalhadores com coronavírus, afrouxamento dos contratos de trabalho, ou seja, muitas trabalhadoras e trabalhadores já se encontram com salário reduzido, né, já se encontram em sistema de home office, em que as horas laborativas desenvolvidas nas suas residências, elas ultrapassam em muito as horas, né, nas suas empresas, nos seus escritórios. Então, essa também é uma questão do dia, né? A gente vê, como apontou o próprio professor Ricardo, né, um afrouxamento, né, da perspectiva governamental sobre o direito do trabalho, ou seja, a extinção do Ministério do Trabalho, né, o enfraquecimento de algumas profissões ligadas ao Ministério Público do Trabalho relacionadas à fiscalização, e, por outro lado, nós temos o aumento de postos de trabalho flexíveis e precários, porque é preciso pensar também em termos de economia política internacional, ou seja, a degradação do trabalho, ela também vai se comunicar com uma grave crise econômica mundial que a gente avizinha, né, nos próximos meses, né? Uma crise que a forma como ela vai ser sentida pelo Estado, ela efetivamente vai depender de políticas públicas, né, relacionadas a direitos humanos das trabalhadoras e trabalhadores, mas também políticas públicas de intervenção do Estado na economia, né? Ou seja, de investimento de valores do Tesouro no que diz respeito à prorrogação desse abono emergencial, na discussão sobre uma renda básica de cidadania. Ou seja, o cenário que nós nos encontramos é um cenário em que ou nós discutimos efetivamente a necessidade de ampliação desses direitos humanos, né, no que diz respeito ao trabalho, ou efetivamente nós vamos vivenciar um estado de barbárie, né? Ou seja, um estado de degradação total que já se construía muito antes da pandemia, mas que agora se aumenta com efetivamente a precarização do trabalho vinculada a uma forte recessão econômica. Essas são algumas considerações que eu faço aqui inicialmente. Nossa, muito obrigada pelas considerações, professor Henrique, professor Ricardo. Acho que todas estamos aprendendo muito com vocês. Quando eu era recém-formada, eu já acompanhei debates e atuação do professor Ricardo como pesquisador no tema. Então, assim, queria destacar essa trajetória bem longa, né, de pesquisas. E eu queria destacar
o papel, né, eu acho, desse grupo de pesquisa, que não é só pesquisa, é de pesquisa e extensão, na articulação, no fomento, na pressão, não só desse grupo de pesquisa, como dos movimentos sociais, né, que estão articulados, com os quais o grupo de pesquisa e extensão se articula e se associa, para que essa política voltada, para que essas medidas governamentais, como a própria modificação do artigo 149, né, do Código Penal, para que o próprio cadastro, né? Então eu me lembro disso, assim, de ter visto já a participação, o debate da campanha nacional de erradicação do trabalho escravo. Então eu queria destacar a importância também dos pesquisadores e dos movimentos na pressão para que essas políticas fossem possíveis, né? Para que fosse estruturado esse trabalho. Então acho que né, não foi fácil, né? Acho que o professor Ricardo poderia até falar um pouquinho mais sobre isso, assim, desses desafios, mas dessa importância, né, das articulações, das pesquisas, do trabalho de extensão, do trabalho dos movimentos sociais, para que começasse a haver uma fiscalização mais eficaz, uma estrutura, o próprio cadastro com toda a reação que provocou, né? Acho que provocou, inclusive, ação de inconstitucionalidade para tentar, dos setores patronais, do patronato rural, porque, de fato, foi uma política que desagradou. Então, o que a gente vive também é um pouco, né, acho que o professor Henrique destacou muito bem, assim, considero a importância de olhar essa divisão, para além da divisão, eu gostei muito, né, da ideia da divisão transexual, chamando atenção para um grupo que é invisibilizado, né, em grande parte das pesquisas sobre o tema, da divisão sexual e da divisão racial do trabalho. Acho que é importante a gente ter esse olhar também, esse olhar para pensar hoje, mas ao mesmo tempo a importância dos trans, dos movimentos sociais, dos movimentos LGBT, né, enfim, tem diferenças aí, enfim, pode destacar melhor como é que é a nomenclatura que tem mais consenso, mas a importância dos movimentos que lutaram para dar visibilidade, né, a essa situação, a essas condições e para construir essas políticas também. Acho que em associação com a academia, com os pesquisadores. Então, enfim, se vocês pudessem comentar um pouco isso, né, como é que vocês veem esse papel, até para a gente pensar como que a gente, né, pode também contribuir para, num cenário tão difícil, a gente ter perspectivas, né, de melhora, de enfrentamento, né, ainda mais quando o Henrique traz uma questão importante, né? Que a gente tem uma conjuntura, claro, mas está associada a uma estrutura. Por isso que isso não é uma novidade, né? O cenário da degradação do trabalho no Brasil não é uma novidade, mas em que medida que isso, né? Essas condições, elas estão se aprofundando, mas também estão gerando reações. Então, se vocês puderem comentar um pouquinho. Então, a Ana pediu para falar um pouco sobre essa conjuntura, né, do movimento social. De fato, Ana, eu diria o seguinte, que no nascedouro, o problema, quem ficou atento ao problema, foi a literatura. A literatura trata do problema. A academia ficou fora. Né? Então, se a gente pega Euclides da Cunha e diversos autores ao longo das décadas, eles vão escrever sobre o problema. Mas o segundo grupo, que vai ter um peso, um papel, uma importância, vai ser composto principalmente por pessoal ligado à Igreja Católica. Então, vai ter lá o padre Eudran, lá no sul do Pará, escrevendo nos anos 40 sobre o problema, vai ter o Pedro Casaldáliga, em São Félix do Araguaia, relatando a situação dramática do trabalho escravo, da exploração das pessoas, da destruição do meio ambiente lá no Mato Grosso. E a partir de 1975, quando foi criada a Comissão Pastoral da Terra, principalmente o Araguaia-Tocantins, né, e o sul do Pará, principalmente do Araguaia-Tocantins, sul do Pará, que era o epicentro do conflito fundiário brasileiro e o epicentro do trabalho escravo conhecido no Brasil. Então, vai começar a haver muitas denúncias, cada vez denúncias mais organizadas do problema. Mas
durante muito tempo, nem a sociedade civil se moveu, nem a universidade. Então, o assunto ficou um pouco marginal. Nos anos 70, alguns intelectuais vão escrever sobre o problema usando outras categorias. Por exemplo, vão usar a categoria peonagem. Né? E quando falavam assim, parece semi-escravo, parece escravo, mas a categoria principal na Amazônia era peonagem. No Nordeste, até os anos 60, a categoria principal era morada, que era também um sistema de escravidão de longa duração. O trabalhador tinha uma dívida, não podia sair da fazenda, e essa dívida passava de pai para filho. Isso no Nordeste. Havia uma relação entre o senhor e o trabalhador direta, ele era compadre, havia relações pessoais e de uma exploração inaceitável. No caso da Amazônia, aí a situação tinha uma característica um pouco diferente, porque o trabalhador podia nunca nem conhecer o proprietário da unidade de produção, não sabia o nome do fazendeiro. Ele podia nem saber o nome da própria fazenda onde ele estava. E a relação dele era com o intermediário, com o empreiteiro, chamado gato. Então, ele conhecia o gato, ele não conhecia. Por isso que, quando a primeira vez um presidente da República fala do problema, foi o Fernando Henrique Cardoso, ele dizia que o que diferenciava a escravidão legal até o século XIX da nova escravidão, ele dizia, era que o antigo sabia que era o seu senhor e o novo não sabia, porque eram relações impessoais, né? Esse problema persistiu quando houve... O Henrique falou de um problema urbano, pegando a questão dos transexuais. Mas se a gente pensar, por exemplo, nos estrangeiros, os bolivianos, por exemplo, em São Paulo, eles estavam trabalhando, por exemplo, para grandes marcas, grandes empresas, mas eles não conheciam o gerente daquela grande empresa, eles não conheciam o dono daquela grande empresa, eles não conheciam nada daquela grande empresa. Eles estavam trabalhando dentro de apartamentos, né? Eles estavam pagando a luz do apartamento, a limpeza do apartamento, a máquina, dormindo no meio daqueles panos, daquela poeira, né? Então, era uma escravidão onde aquele boliviano tinha um contato com alguém que era o intermediário. Então, havia uma intermediação, a empresa intermediária agindo, né? Isso não foi só em São Paulo. São Paulo são os casos conhecidos, mas nós conhecemos aqui, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no grupo de pesquisa de trabalho escravo contemporâneo, nós recebemos gente que veio da Maré para relatar problemas que estavam sofrendo. Então, a era brasileira trabalhando para os grandes grupos da área da moda. Então, a moda envolvendo-se com a escravidão. Nós, no estudo que nós fizemos aqui no Rio de Janeiro com os congoleses, a gente percebeu, né? Então, aí estrangeiros também, então, em São Paulo tinha os bolivianos, que nós fomos fazer um estudo com os congoleses, da República Democrática do Congo. Percebemos que eles estavam sendo utilizados em trabalhos extremamente degradantes, que as autoridades brasileiras reconheceriam certamente, seguramente, como análogo de escravo, né? Eles estavam sendo tratados de formas inaceitáveis, né? Na verdade, atrás disso, evidentemente, tem exploração. Se não houvesse lucros, provavelmente a chance da escravidão seria menor. Mas há também algo atrás de tudo isso, que é a consideração do outro como indigno, o outro como secundário, o outro vale menos, né? Ele vale menos pela cor da pele, ele vale menos porque se não é da minha etnia, do meu grupo social, se ele não tem a minha cor, se ele não tem a minha religião. Então eu desqualifico o outro não tem a mesma humanidade que eu tenho. Como não tem a mesma humanidade que eu tenho, não é problema ele ser maltratado, não é problema ele não ter dinheiro, ele não ter comida, ou ter uma comida degradante. Ele não é problema se ele não tem um lugar para dormir, né? Porque ele não gosta da minha, ele não tem a minha humanidade, ele não tem o meu jeito de ser,
né? Então, eu desqualifico a diferença. Em vez de eu dialogar com a diferença e sair mais rico nesse diálogo, eu desqualifico o outro. E a ausência do Estado, porque o Estado deveria ter um papel relevante, né, de impedir isso, de impedir a desigualdade social, que é tão grande que é um escândalo. E quando falam em soluções do problema, eles falam em como tirar salário do trabalhador, eles falam como tirar as férias do trabalhador, como reduzir o tempo de trabalho, como flexibilizar a legislação protetora do trabalhador, né? Como eliminar o teto de garantias mínimas para o trabalhador. Eles não falam em taxar as grandes fortunas. Eles não falam em rever a estrutura socioeconômica que permite a degradação de pessoas. Eles não estão cuidando disso. Isso está fora do seu universo. Aí me lembra, né, eu fiz também filosofia, né, minha graduação foi em filosofia, depois eu estudei antropologia, fui para outras áreas, mas o Aristóteles ele justificava a escravidão com argumentos do direito natural. Ele dizia: uns nasceram para obedecer, outros nasceram para mandar. Quem não é igual a mim nasceu para obedecer. E eu nasci para mandar. Então, tem o direito de tratar o outro, né, dessa forma. No entanto, mas e se o outro ele não era escravizado? Ele não nasceu para ser escravo, ele pode ser escravizado? Pode, numa guerra justa declarada entre dois príncipes. Então, Aristóteles também reconhecia que, numa situação de guerra, o vencido devia ser escravo do vencedor. Então, poderia ser escravo do vencedor. E no pensamento liberal, desde o nascedouro, essa ideia da diferença estava presente. John Locke, que é considerado o pai do liberalismo, ele próprio ganhava dinheiro com a escravidão. E ele reconhecia o direito de escravizar o outro, né? Ele reconhecia isso. Ele dizia que a escravidão de capturados em guerra era possível, né? Como uma indenização de guerra, né? Então, nós temos isso. Vai continuar. Isso nós estamos no século XVII. No século XVIII, que o pensamento liberal vai se articular melhor e vai, inclusive, publicar duas declarações importantíssimas, a Declaração de Virgínia, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Se a gente vê isso, pega nos Estados Unidos. Quem é que estava lá na declaração, na independência americana, que teve um papel importantíssimo, né? O Thomas Jefferson. Ele vai escrever, ele vai elaborar a definição, a declaração de que todos nascem iguais. Mas quem é que nasce igual para Thomas Jefferson? Quem é que nasce igual no liberalismo? É o branco, masculino, que tem propriedade. Não tem lugar nem para a mulher, nem para o negro, nem para o pobre, nem para o sem propriedade. Ele escrevia isso, mas ele tinha, alguns dizem, 150 escravos, outros diziam 200 escravos, outros diziam centenas de escravos. Não sei exatamente quantos escravos Thomas Jefferson tinha, mas ele era um homem rico, poderoso, com muitos escravos, e ele que defendia a igualdade, ele que era um liberal convicto, né, não foi capaz de perceber que o outro tem direito também. Não é só quem tem propriedade, não é só quem tem a cor da minha pele, não é só quem tem a minha religião. Todos temos direitos, né? E se a gente pensa no Brasil, né, quem foi muito influenciado pelo pensamento liberal, inclusive pela Revolução Francesa, pela Revolução Americana, foram os Inconfidentes Mineiros. Eles proclamavam, o lema era libertas quae seratame, liberdade ainda que tardia. Estavam lutando pela liberdade, aparentemente, mas não fazia parte do universo, da compreensão deles, a libertação dos escravos.
Tomás Antônio Gonzaga, quando ele escreve uma sátira a respeito do governador de Minas Gerais, ele está enfrentando o governador, ele se opõe, né, à derrama e tal, ele escreve uma sátira e ele briga nas ideias liberais dele contra o governador, porque as autoridades estavam espancando os escravizados. A gente pensa, será que então ele está defendendo? Não, ele diz que isso era direito do dono do escravo, e não do Estado. Porque o escravo era propriedade de alguém. Essa pessoa tinha direito de bater, de espancar, de torturar, não o Estado. Era o direito do proprietário, porque o escravizado não era gente. O escravizado era uma coisa, era um objeto. Né? Da mesma forma que eu posso ter uma bicicleta, eu podia ter uma pessoa trabalhando para mim. Né? E essas relações sofrem mudanças. Mas as mudanças são fruto de lutas sociais, são mudanças, além das lutas sociais, evidentemente, interesses empresariais podem entrar, interesses comerciais, né? Um conjunto de razões podem fazer parte. Mas a gente está agora se defrontando com um momento especial, que é o momento da coronavírus, o Covid-19. No Covid-19, nós estamos voltando para dentro de casa. Nós estamos agora dentro de casa, né? E quem puder deve ficar dentro de casa. É muito importante isso. Nós temos que obedecer, nesse momento, a orientação, né, dos médicos, a orientação dos cientistas, daqueles que estão estudando o vírus, e as formas de enfrentá-lo. Né? Não qualquer maluco que está dizendo que isso não é importante, que a gente tem que sair, tem que começar a trabalhar de qualquer jeito, a gente tem que defender a vida. No entanto, como é que nós sairemos dessa? Acho que esse é o grande desafio. Né? O Henrique começou a falar sobre isso. Como é que nós vamos sair daqui? Nós vamos sair transformados no sentido do seguinte, nós aprendemos, a comunidade humana aprendeu, que a gente não precisa ter um padrão de consumo tão alto, que a gente não precisa usar tanta roupa, que a gente não precisa fazer tantos movimentos queimando, né, petróleo, a gente não precisa poluir o ar da forma que a gente polui, que a gente pode ter outro jeito de viver. Seria ótimo que a gente aprendesse alguma coisa. Seria ótimo que a gente melhorasse as relações entre nós. No entanto, o perigo é de isso ser um instrumento, porque nós estamos entrando numa era seguramente diferente. Mas essa era diferente pode favorecer, como há um artigo recente do professor Marcelo Soares, que é também do Núcleo de Estudos Políticas Públicas e Direitos Humanos, pode favorecer um pensamento não generoso, não compassivo, mas provavelmente vai fortalecer a ideia de uma superexploração. Porque se antes da coronavírus já tinha havido uma revolução no universo de trabalho em muitas áreas, muitos setores do empresariado, né? Por exemplo, na área do frango. Em vez da empresa produzir o seu frango, né, ela comercializava apenas, ela transferiu a responsabilidade para o pequeno agricultor. O pequeno agricultor comprava dela o pintinho, ela vendia, então o pintinho vendia a comida do pintinho, a ração, e depois recebia o frango no preço que ela determinava, então ela não pagava férias, não pagava 13º, não se sentia responsável por nada, nem seguro-saúde, absolutamente nada por esses trabalhadores, e ela só tinha um lucro. Se houvesse um prejuízo, se os frangos todos morressem, ela tinha já obtido um lucro, que tinha vendido o pintinho e vendido a comida. Na área da moda, a mesma coisa. Então, em vez de eu ter o meu ateliê, a empresa ter o seu ateliê, pagar férias, pagar 13º, né? Pagar direitos sociais, cuidar da saúde do trabalhador,
né? Pagar o aluguel da unidade de produção, pagar a energia elétrica, a limpeza. Ela transfere todas essas possibilidades para o trabalhador então não tem férias, não tem salário, não tem 13º e ganha para a produção. Ganhar para a produção significa o quê? Cada vez o que ele produz vai ter um valor inferior. E ele, em vez de trabalhar 8 horas por dia para poder sobreviver, ele vai ter que trabalhar 10, 12, 13 horas. Em vez de ele ter uma folga no domingo, ele vai ter que trabalhar também no domingo, vai ter que trabalhar no sábado. Ele vai trabalhar todos os dias da semana. Mas isso ainda não é suficiente. Ele tem que colocar o filho dele, a filha dele para ajudar ele na produção. Ele tem que colocar a mulher dele para colocar. Então, a família toda envolvida num ritmo alucinante de trabalho. De um lado, lembra a Idade Média, quando o trabalho era feito em casa. Né? Não havia a indústria, não havia a fábrica. A fábrica era dentro de casa. Agora, a fábrica está entrando dentro de casa, graças à informática, graças à tecnologia. E a tecnologia cada vez vai avançar mais. O mundo da robótica vai funcionar mais. Aí, a grande pergunta, né, do Bauman, né, o Henrique deve se lembrar disso, nós estudamos o Bauman, né, Henrique? E aí? Vai ter trabalho para todo mundo? E os sem trabalho? E as gerações que não terão trabalho? Qual o lugar social para elas? Daqui a pouco vão descobrir que você não precisa ter professor para dar aula. Você vai ter uma máquina que vai dar aula. Você vai ter um professor que vai dar aula para todo mundo. Vai acabar com os professores? O que fazer? Nós não temos que destruir a tecnologia. A tecnologia é boa, mas como colocar essa tecnologia fantástica a serviço da humanidade? E não o contrário. A humanidade não pode estar a serviço da tecnologia. A tecnologia tem que servir a humanidade. Se a tecnologia não serve à humanidade, ela não serve para nada. Né? Nós não precisamos repetir, né, aquela ação dos operários no século XIX que quebraram as fábricas. Não precisamos fazer isso. Mas nós temos que tornar a fábrica, a tecnologia, né, essa capacidade humana a serviço de uma humanidade melhor. Não é para alguns apenas gozarem do banquete da vida. O banquete da vida é para todos e para todas. Né? Independente se é gordo ou magro, se é alto ou baixo, se é branco ou se é preto, se é amarelo, né? Se é homem, se é mulher, né? se tem alguma outra orientação sexual, não é em função da orientação sexual, não é em função da cor da pele, da nacionalidade ou da etnia, que alguém tem valor ou não tem valor. Todos temos valores, independente de qualquer coisa. E o desafio é que nessa pandemia a gente consiga avançar e não retroceder. Se depender de governos como o de Trump, se depender de governos como o brasileiro, nós vamos retroceder, porque são alternativas autoritárias que favorecem o grande capital. Isso não é aceitável. São questões, Ana Cláudia. O professor Ricardo traz essas questões, eu fico imediatamente pensando, né, Ana, eu acho que também a professora Ana trabalha também com movimentos sociais, né, eu acho que a gente poder fazer esse diálogo aqui, nós três, eu acho que é importante, para pensar de que forma também os direitos humanos foram constituídos no pós-Segunda Guerra Mundial, né? Então, se por um lado os estados estavam se reconstituindo, né, sobretudo aqueles atingidos pela Segunda Guerra Mundial, se a gente via o desenvolvimento das organizações internacionais, se a gente via aí o fortalecimento do multilateralismo nas relações internacionais, né, e nesse contexto, uma construção de uma ajuda humanitária que foi capitaneada pelos Estados Unidos nessa época, né, eu acho que pouco a gente pode esperar hoje de um protagonismo dos Estados Unidos, por exemplo, na medida em que os Estados Unidos está em franco debate aí com a China, no sentido de disputar o espaço no desenvolvimento da tecnologia de 5G, da inteligência artificial, do aumento, né, da robotização das relações de trabalho, enfim. Isso é uma questão que se coloca na ordem do dia. Se, por um lado, o capital aí está relacionado à destruição da força humana,
por outro, vai se exigir dos estados, né, políticas públicas para frear essa destruição de alguma forma, né, para garantir, né, efetivamente não só a saúde da economia de uma forma geral, mas a saúde, né, das pessoas que fazem parte daqueles estados nacionais, né. E aí eu acho que os movimentos sociais vão ter um papel fundamental nesse processo, né, porque se a gente pensa no papel dos movimentos sociais na garantia de direitos, na conquista de direitos, né, a gente entra numa das discussões mais importantes, como apontou a professora Ana Cláudia, como apontou o professor Ricardo, fazendo uma análise histórica das conquistas dos direitos, né, que foi justamente a necessidade de discussão dos direitos humanos a partir do diálogo entre Estado e movimentos sociais, né. Então, no que diz respeito, por exemplo, se a gente for pensar na população LGBTI+, né, que esse sistema de produção ele é o epicentro da crise, para a população LGBTI+, isso está claro, né. O que o professor Ricardo aponta aí, efetivamente, é a necessidade de nós analisarmos o nosso sistema de produção capitalista a partir de uma perspectiva interseccional. Ou seja, o fato de nós consumirmos carne, né, o fato de nós explorarmos, né, largas regiões de terras, né, sobretudo em função do agronegócio, né, o aumento da precarização das relações de trabalho e do trabalho análogo de escravo, estão intrinsecamente relacionados a essa forma de produção que está no epicentro da crise, né? E quando a gente pensa na população LGBTI+, que é alijada de direitos e do próprio mercado de trabalho, o que a gente observa hoje, aí tentando responder ou pontuar o que a Ana apresentou, a gente vê aí, de fato, uma reorganização dos movimentos sociais, né? Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, aqui a gente tem iniciativas muito importantes, como a Casa NEM, né? Ou seja, que é uma organização que é constituída por pessoas LGBTI+, né? Em que essas pessoas, efetivamente, elas estão construindo redes por grupos de WhatsApp, pelo Facebook, por outras mídias sociais, para garantir que pessoas travestis e transexuais tenham garantidas cestas básicas, tenham garantidos o uso do álcool gel, tenham garantidos o uso de máscaras. O padre Júlio Lancelotti, em São Paulo, tem se organizado com vários restaurantes que estão fechados para a distribuição de alimentos para a população em situação de rua, né, para pessoas travestis e transexuais também em situação de rua, ou seja, efetivamente, o que a gente vê é movimentos sociais se organizando para garantir os direitos das pessoas em situação de subrepresentação social, em situação de privação de direitos, em situação de violação de direitos humanos diários, né? Ou seja, isso acaba sendo uma organização dos movimentos sociais muito mais do que uma organização do Estado propriamente dito, né? Então é preciso pensar também como esse sistema de produção e como esse capital se estrutura, né? Porque se a gente não fizer essa discussão, né, e se a gente não fizer essa discussão em diálogo com os movimentos sociais, né, sejam os movimentos sociais de pequenos agricultores, do movimento sem terra, sejam os movimentos sociais ligados ao movimento dos trabalhadores sem teto, né, dos trabalhadores ligados aos pequenos negócios que enfrentam efetivamente o agronegócio, já que tem muito mais políticas públicas voltadas para isenção de impostos, para ampliação do agronegócio do que efetivamente os pequenos produtores, é preciso que a gente dialogue com os movimentos sociais para pensar efetivamente em políticas públicas, né, para trabalhadoras e trabalhadores numa perspectiva de direitos humanos que seja eficiente. Ou seja, é preciso aumentar o diálogo da academia com os movimentos sociais, né? Esse diálogo eu acho que tem que ser aumentado, sobretudo nessa situação de precarização e nesse momento em que o Estado, não apenas no Brasil, né, mas sobretudo o Estado no mundo de uma forma geral, no globo, né, ou seja, o papel do Estado vem sendo discutido, né, é preciso que efetivamente os grupos afetados se organizem e construam um diálogo com outras instituições. Eu acho que a academia, no nosso caso brasileiro, acaba sendo
o lugar onde essas discussões efetivamente podem se transformar em projetos de extensão, podem se transformar em projetos de pesquisa, podem se transformar em reflexões profundas, né? A gente vê o protagonismo que a UFRJ e a Universidade de São Paulo vem tendo aí, por exemplo, no desenvolvimento de respiradores, né? Respiradores que estão variando entre R$1 e R$5.000, né? R$1.000 e R$5.000, né? E que podem ser produzidos em poucas horas. Ou seja, efetivamente a ciência e a academia têm mostrado, né, o seu papel, né, ensino, pesquisa e extensão no sentido de garantir direitos humanos, né? Muito obrigada, professor Henrique, professor Ricardo. Vocês querem fazer mais alguma consideração final? Acho que a gente já pode ir. Eu queria, assim, Ana, eu queria lembrar, você falava e o Henrique falou também do movimento social, eu queria lembrar do trabalho muito importante da Repórter Brasil. A Repórter Brasil foi extremamente importante, né? Ela tem uma equipe fantástica, uma das pessoas é o Leonardo Sakamoto, e a Repórter Brasil fez uma pesquisa fantástica sobre a cadeia de produção e comercialização do trabalho escravo, né, que foi muito importante, e foi importante para poder, inclusive, haver um pacto contra o trabalho escravo, assinado por diversos grupos sociais, inclusive empresarial. E também queria lembrar, você tinha apontado, não desenvolvi essa questão, né, então eu queria falar agora, sobre o grupo de pesquisa do trabalho escravo contemporâneo. Né? Nós criamos o grupo na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 2013 ou 2014, não me lembro bem, e participava dela uma pessoa muito interessante, que é a professora Gelba, né, que é da área do serviço social, e nós temos, então, um arquivo precioso, porque tem informações relevantes sobre o tema, muitas informações são primárias, são do próprio trabalhador falando. Nós temos, por exemplo, mais de 800 depoimentos de trabalhadores que escaparam ou foram libertados do trabalho escravo nos últimos 40 anos. Nós temos as fiscalizações e os relatórios de fiscalização dos auditores fiscais desde 1995 até 2015, mais ou menos. Temos informações sobre o tema do Rio de Janeiro e do Brasil inteiro. Temos especialmente do Pará, muita documentação do Pará, e além de dissertações de mestrado, tese de doutorado, livros, e uma equipe que trabalha bastante, né? Uma equipe que tem a professora Dônia, tem a Suliane, tem a Sônia, tem o Murilo Mota, é uma equipe que trabalha, essa equipe direta, e tem uma equipe indireta, que é mais enriquecida, o Henrique faz parte, tem professores de diversas universidades, né, do Brasil e do exterior, e uma vez por ano nós realizamos uma reunião científica, chamada Reunião Científica Trabalho Escravo e Questões Correlatas. E fruto das reuniões científicas, nós temos sempre publicado livros, né? Por exemplo, nós publicamos, como a gente faz aqui, está dando para ver, não? Um pouquinho mais para trás. Isso. Ixi, acho que deu agora? Acho que deu. Sim. Então, nós temos publicado livros. Esse aqui se chama Escravidão, Moinho de Gentes no século XXI. Mas uma vez por ano a gente publica um livro que é fruto das reuniões científicas. Aí nós temos gente das mais diversas áreas, temos na área da sociologia, da antropologia, da história, do serviço social, do jornalismo, da comunicação, da geografia, da história, e principalmente da área do direito. Sempre temos tido muitos operadores de direito, juízes, procuradores, advogados, pessoas que estão nessa área do direito refletindo sobre a escravidão no Brasil. E também temos recebido gente que vem
da Itália, do México, da Inglaterra, de diversos países, né, Portugal, que tem contribuído com essa reflexão. É uma troca de informações, de pesquisas e de produção, né? E é interessante porque o tema que era de um tabu na universidade, porque quando se falava de escravidão na universidade, se estava sempre falando da escravidão legal, que tinha terminado em 1888. Então, usar a categoria trabalho escravo era considerado uma temeridade, era considerado algo inaceitável, era algo não científico, né? No entanto, hoje, nas diversas áreas do conhecimento, tem gente estudando essa escravidão contemporânea, no Brasil e no mundo. Provavelmente o Brasil é o país que tem mais pesquisadores estudando o assunto. E temos uma produção intelectual mais substantiva e também fomos capazes de ajudar e contribuir com a elaboração de políticas públicas muito importantes, que foram um exemplo para outros países, né? Mas por que isso? Porque sempre houve um diálogo do movimento social, né? Eu falo sempre, estou falando a partir de 95, né? Principalmente a partir de 95, do movimento social, de pessoas ligadas ao Estado, gente do antigo Ministério do Trabalho, do meio ambiente, das diversas áreas, parlamentares também foram muito importantes no debate, na discussão do assunto, né? Demir Andrade, Paulo Rocha, Socorro, Gomes, diversos parlamentares discutiram o assunto, participaram dos debates, Nilmário Santos, e também a Secretaria de Direitos Humanos foi muito importante, né, nesse debate. Então, assim, a área do Estado, a área da academia e movimento social, juntos, discutindo, refletindo, e a academia, então, nesse assunto, não estava apenas para elaborar teses e teorias, mas elaborar teses e teorias e também buscar interferir na política pública, propor soluções. Então, por exemplo, traçar o perfil. Quem é a pessoa escravizada? Por que ela é escravizada? Quais são os seus sonhos? Quais são as suas esperanças? Né? Por que não buscar outra alternativa? Quais são as condições, né, que levam alguém a ser submetido? Quais são os mecanismos de dominação, de controle social? Quais são os nós que impedem a libertação? Né? Então, acho que a universidade tem cumprido um papel importante, né? E esse ano, se tudo der certo, se a gente conseguisse sair dessa, né? Talvez até junho, julho, nós vamos realizar ainda em outubro, em São Luís do Maranhão, a nossa 13ª reunião científica, trabalho escravo e questões correlatas. A gente tem realizado sempre, uma vez aqui na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Praia Vermelha, né? E uma vez em outra universidade fora do Rio de Janeiro. Então, já realizamos, por exemplo, em Cuiabá, em Mato Grosso, já realizamos em Belém do Pará, na Universidade Federal de Cuiabá, Universidade Federal do Pará, em Belém. Realizamos na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, realizamos na Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte. E a próxima será, espero, em São Luís do Maranhão, né? Mas é um grande desafio, e um desafio que a gente tem que assumir coletivamente, né? O Núcleo de Estudos Políticas Públicas e Direitos Humanos, né, tem tido um apoio extraordinário do professor Vantuil e da professora Celeste, né? A Celeste, aliás, participa das reuniões científicas, né? Ela tem um grupo de trabalho também sobre o trabalho, um grupo de pesquisa sobre o trabalho, mas ela tem participado das reuniões científicas e contribuído também na produção, né? Então, eu acho que agora a gente não desanimar, né? Não nos deixar sucumbir pela desesperança, mas teimar contra todas as evidências, né? E a gente só constrói com muita fé e teimosia, né? Sem fé e teimosia, a gente desiste, né? Tem que estar no horizonte nosso sempre uma esperança
é possível mudar, né? Mesmo que não seja para a minha geração, mas para outra geração, um dia uma geração vai poder usufruir certamente de um mundo mais fraterno, mais solidário, mais humano, né? Onde tem lugar para todo mundo. Ninguém fica fora desse banquete da vida. Eu queria mandar um abraço também a todas e todos, né? Sugerir que acessem o site da revista Metaxi, né, que é a revista do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos do NEP-DH Sueli Souza de Almeida, porque o site está com textos que vão sendo renovados constantemente, né, que vem debatendo sobretudo a questão da pandemia sobre diversos aspectos ligados a direitos humanos, também com vídeos, e parabenizar a direção do NEP-DH, o professor Vantuil e a professora Celeste pela iniciativa, agradecer a professora Ana Cláudia e o professor Ricardo. Obrigado pelo espaço e pelo debate. Obrigada a vocês, também agradeço, né, a direção do NEP. Acredito que foi um debate importante, né? A gente não teve questões ao final, mas teve alguns comentários, né, nesse sentido, de que foi um debate que apresentou uma questão importante, urgente, para a gente enfrentar, né? E eu acho que ela foi enfrentada mostrando a importância desse debate sob o ponto de vista dos direitos humanos, né? A importância de, no momento em que né, um presidente da República lança um IDAI, né, para as mortes que estão ocorrendo, a gente lança outras questões, né, da importância dos direitos humanos, da importância de valorização de todas as vidas, de todos os trabalhadores, de todas as trabalhadoras, e a importância que a gente tem também, como a importância e o compromisso, né, da universidade pública com estudos que abordem essas questões urgentes, que tratem dessas questões em diálogo, como, né, os dois professores apontaram, com movimentos sociais, com agentes do Estado, enfim, com organizações internacionais, né, com agentes, pessoas que trabalham também em organizações internacionais. Então, acho que isso aponta esse horizonte de esperança, né? Essa utopia que os direitos humanos têm uma carga mesmo de utopia, de a gente acreditar nessa possibilidade de construir um mundo, né? Uma outra sociedade que não passe por essas, que rompa, né? Uma outra sociedade que não reproduza essas estruturas de desigualdades, né? De diferenciações. Acho que vale também ressaltar essa questão, assim, vou só finalizar assim, apontando para os desafios, inclusive, dos trabalhos das mulheres, né, nessa situação, que então não posso deixar de falar, falei em algumas reuniões também, né, dessa situação das mulheres que no trabalho remoto estão tendo que dar conta também de várias outras tarefas, né, das tarefas domésticas que acabam dos trabalhos domésticos, que acabam sobrecarregando também as mulheres, cuidados com os filhos, enfim. Então, acho que a gente sai daqui com uma perspectiva de enfrentar, né, em conjunto, em diálogo, essa situação com muito mais riqueza, com muito mais, né, com um olhar muito mais apurado, aí, com uma reflexão muito mais consistente para a gente enfrentar toda essa situação dramática aí, né, que a gente está vivendo, com muitas perdas. Enfim. Então, alguém quer fazer mais algum comentário? Alguma pergunta? Obrigado, Ana Cláudia, foi ótimo tê-la, né, como mediadora aí dessa conversa. Né? Obrigado ao professor Henrique Rabelo, meu querido amigo também. Acho que foi bom ter aqui. Obrigado ao NEP, né, de estar promovendo esses eventos, essas conversas. Né? Temos que produzir nesse período também, né? A gente produz, né, atualmente e vamos conversando, vamos que vamos. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada.